Senhoras, senhores e autoridades presentes, boa tarde. O Centro de Inovação da Universidade de São Paulo tem a honra de recebê-los para a cerimônia de lançamento do Observatório de Transformação Digital do Estado de São Paulo. Neste momento, convidamos o professor Dr. Marcelo Quinoro Chizufo, diretor do Inova USP, para a apresentação do Observatório de Transformação Digital do Estado de São Paulo. Professor. Bem, boa tarde a todos. Eu pretendo ser breve. Esse projeto ele é fruto de um esforço coletivo de docentes da Universidade de São Paulo, assessores do Centro de Inovação, especialistas, representantes da Frente Parlamentar, que depois de quase 1 ano e meio de discussão, chegou à conclusão que para fazer política pública, nós precisamos de indicadores que nós possamos acreditar. E a partir desses indicadores, a gente desenvolver políticas que podem efetivamente transformar a sociedade. Sob essa perspectiva, a visão da Universidade de São Paulo sobre a perspectiva das melhores práticas internacionais de promoção da inovação é o que nós chamamos da hélice tríplice. A gente buscar a convergência da iniciativa privada, do Estado brasileiro. Existe um erro de tradução nos manuais da hélice tríplice brasileiros, em que a gente se concentra muito em governo apenas. E nós temos que falar de Estado. Um Estado composto pelo Executivo, nas suas 3 esferas federativas, a municipal, a estadual e a federal, o nosso Judiciário e o nosso Legislativo. Todos eles são agentes promotores da inovação nas suas respectivas competências. Então, na nossa visão de hélice tríplice, o papel fundamental do Estado, e aqui nós fazemos um agradecimento especial ao Legislativo paulista, de ter se sensibilizado com a questão da inovação, formulando política. O setor empresarial, e no intuito de a gente melhor organizar o diálogo com o setor empresarial, o papel fundamental das associações empresariais. Então, nós temos aqui a nossa ABESE, nós temos o Fórum Brasileiro de Internet das Coisas, nós temos representantes da ABS, da Associação Brasileira da Indústria de Software, e, finalmente, da universidade. Nós vivemos um Estado privilegiado, um Estado que investe muito em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Um Estado que financia 3 universidades públicas presenciais, a USP, a Unicamp e a Unesp. Um Estado que financia uma universidade virtual, que é a nossa Univesp. E um Estado que financia um patrimônio do Estado e do Brasil, que é a nossa FAPESP. Então, esses 3 elementos, o governo, a iniciativa privada e a universidade, precisam desenvolver ações de convergência. E o Observatório da Transformação Digital do Estado de São Paulo é um esforço de convergência. Nós temos aqui presentes vários cientistas de renome nacional e internacional. Eu gostaria de enfatizar a presença do professor Alex Zabico, nosso professor titular da Escola Politécnica em Cidades Digitais, e o autor da Norma Brasileira de Cidades Digitais. Uma norma composta por 3 capítulos que estabelecem 276 indicadores de cidades digitais. Bem, temos nossos especialistas, temos a norma, precisamos constituir esse observatório. O nosso plano de trabalho é baseado em ciclos.
Então, nós estamos iniciando aqui o primeiro ciclo. A partir de amanhã, iniciamos nossos trabalhos e que nós vamos ter um esforço monumental de coleta e conciliação desses dados. Bem, em conversas preliminares com muitos gestores públicos, há sempre a preocupação de nós termos dados bons e dados que talvez não sejam tão bons. Mas é importante que a gente acredite nesses dados, porque a partir deles nós podemos fazer política pública. Nós podemos dirigir recursos, nós podemos mobilizar ações e nós podemos ter os focos específicos. Além do professor Alex Abico, me orgulha muito que a Escola Politécnica, numa visão estratégica, começou a desenvolver o que a gente chama de vagas de professores titulares estratégicos. Então, eu conto aqui também com a presença da professora Mariana, a nossa primeira professora titular da Universidade de São Paulo em cidades digitais. Temos também aqui a presença da professora Roseli Lopes, nossa diretora do Instituto de Estudos Avançados, primeira professora titular da Escola Politécnica em ensino de engenharia. O nosso plano, e aí as pessoas perguntam o meu papel. Eu brinco que eu sou um encanador. Eu fico ligando pontos com linhas. Então, o nosso papel aqui no Inova USP é ligar toda essa competência da Universidade de São Paulo. Nós somos hoje 5.200 professores, mais de 110 mil alunos, às demandas da sociedade. E o nosso único e objetivo final e específico é melhorar a qualidade de vida da nossa população. E eu espero que, a partir de hoje, dentro das premissas deste observatório, a gente comece a desenvolver essa atividade coletiva. Muito obrigado. Professor, eu agradeço as suas palavras e convido, por favor, para compor a mesa. Seguimos agora, convidamos para fazer uso da palavra o senhor Luiz Cláudio Marcolino, deputado estadual e coordenador da Frente Parlamentar. Por favor, aqui, por favor. Tá, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Então, antes de já fazer minha fala, queria só fazer aqui uma saudação rápida. Primeiro, saudar aqui o Henrique de Oliveira Miguel, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Transformação Digital, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Saudar também o Hamilton José Mendes da Silva, que é diretor de incentivos, também de Tecnologia Digital do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O professor Raul Gonzalez Lima, que é pró-reitor adjunto de inovação da USP. O doutor Marcelo Zufo, que já está compondo aqui a mesa também, que é diretor do Inova USP. O Fraide Salles, que é o secretário executivo da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo. O professor Marcos Martins, que é coordenador do ensino superior e secretário, que é representando o secretário Varran, que tem uma reunião agora com o Palácio do Governo. O prefeito Valdeci Soares, da cidade de Martinópolis, também aqui presente. O prefeito Anderson José, da cidade de Santo Expedito. O Guilherme Colombo, também prefeito de Adélia. Representantes da cidade de Chuquitiba, Socorro, São Sebastião, Diadema, Cotia, São Paulo, Boituva, Mogi das Cruzes, Embu das Artes e Águas de Lindóia. Representantes também de Mauá, Ribeirão Pires, Juquitiba, São Roque, Marília e Santos. Também aqui o Marcelo Barbieri, que é presidente da Associação dos Municípios. A Ana Karen, diretora da APVESP, Associação de Prefeitas, de prefeitas e das primeiras damas do Estado de São Paulo. Do Paulo Alves, diretor da APM, da Ação Paulista dos Municípios e com o Desenvolvimento dos Municípios. A Raí de Almeida, vereadora de Piracicaba. E queria aqui, rapidamente, quando nós conversamos com o Zufo, há um tempo atrás, nós temos mais ou menos uns 6 meses, um pouquinho mais, de 6 meses, a Frente Parlamentar veio fazer uma visita à Inova USP, e conversamos como é que seria possível, a partir de todo o trabalho de excelência que a Inova USP hoje desenvolve para o Estado de São Paulo, como seria possível construir uma parceria que a parte da nossa frente parlamentar é tecnologia, inovação e inclusão.
Então, tínhamos que buscar um mecanismo que pudesse efetivamente, né, a partir da Inova USP, com a frente parlamentar, pudesse buscar um mecanismo, né, de inclusão, seja um diálogo com as prefeituras, né, com os empresários, né, com os movimentos sociais, ter, né, essa efetivação de um projeto. O Observatório hoje é o fruto, né, Zufo, né, dessa conversa lá de trás com a frente parlamentar. Então, eu queria rapidamente ler um texto, com grande entusiasmo, que nos unimos hoje para o lançamento do Observatório Transformação Digital do Estado de São Paulo. Este evento marca o início de uma jornada inédita para o nosso Estado. Com ele, buscamos contribuir para a modernização de nossas cidades, bem como incluir diferentes camadas, né, dos cidadãos paulistas no projeto, entre eles aqueles cidadãos provenientes de segmentos mais vulneráveis. A intenção é que eles também possam se beneficiar das oportunidades que a transformação digital proporciona. Gostaria de, em primeiro lugar, expressar minha sincera gratidão à Universidade de São Paulo pela cooperação com a Frente Parlamentar pelo desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação e sua integração com o mercado de trabalho, na constituição desse observatório. A universidade teve um papel fundamental na criação deste projeto inovador. A parceria entre esses dois pilares do nosso ecossistema de inovação é um exemplo brilhante e como a colaboração pode gerar soluções concretas para os desafios contemporâneos. Quero agradecer também à USP pelo apoio na construção da parceria, dando apoio científico e de inovação técnica para criar, né, uma ação consistente, tanto no projeto, né, de entrega, como o de inovação técnica para criar uma ação, tendo projetos, né, de entrega como o que estamos lançando aqui hoje, o Observatório da Transformação Digital do Estado de São Paulo. Outro ponto importante, o Observatório de Inclusão e Transformação Digital do Estado de São Paulo surge com uma das respostas diretas às necessidades urgentes da inclusão digital e social. Em um mundo cada vez mais, né, conectado, e a transformação digital não é uma escolha. Trata-se de uma necessidade para garantir um futuro sustentável e inclusivo para todos. Precisamos adaptar nossas cidades, nossos serviços e nossa infraestrutura para que possam atender às demandas de uma sociedade moderna e em constante evolução. Então, eu quero, né, terminar aqui na minha fala inicial. A inclusão digital é um fato, né, uma peça-chave dessa transformação. Não podemos permitir que a evolução tecnológica deixe para trás aqueles que mais precisam de sua influência. Com o Observatório, estamos dando um passo significativo para que também este projeto contribua para que os cidadãos de São Paulo tenham, né, acesso a ferramentas e ao conhecimento necessário para prosperar no mundo digital. Gostaria de aproveitar essa oportunidade para anunciar, né, em primeira mão o início das ações da Frente Parlamentar, com apoio do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, aqui presente para implementar uma componente estadual da Lei da Informática, a Lei das TICs, que está sendo atualizada no Congresso Nacional, e essa atualização permitirá que os incentivos sejam utilizados até 2073, oferecendo ao Estado de São Paulo quase 50 anos de fomento ao desenvolvimento e à pesquisa. O ano passado foi em torno de 2 bilhões e 700 mil, né? Isso multiplicado em 50 anos, com certeza teremos aí uma parceria muito importante com o governo federal, né, para potencializar o desenvolvimento das TICs no nosso Estado. Então, eu queria agradecer a oportunidade, né, e a Frente Parlamentar está à disposição para a gente poder potencializar essa ação. Nós colocamos como deputado estadual, o presidente da Frente Parlamentar, R$400 mil com emenda parlamentar para que esse projeto também pudesse virar uma realidade. Então, parabéns a todos e todas. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Antes de eu chamar as autoridades para compor a mesa, eu gostaria de agradecer algumas autoridades aqui presentes. Eu vou iniciar agradecendo os prefeitos, né? Nós temos aqui registramos aqui um número significativo de prefeitos, quer dizer, representando o nosso estado de São Paulo, né? Os municípios do estado de São Paulo. Gostaria de agradecer o senhor Vitor Borges, presidente da Rede Nacional de Consórcios, a senhora Ana Carolina e o senhor Robson Arantes, coordenadores técnicos da Frente Parlamentar, atuantes na governança do Observatório de Transformação Digital. Agradecer a senhora Selma Migliori, presidente da ABESE, o senhor Gabriel Marão, presidente do Fórum Brasileiro de IoT,
e o senhor Edson Dias, representante do ONU Favela Tech. Convidamos neste momento as seguintes autoridades para se dirigirem à frente para compor a mesa. Professor Dr. Raul Gonzalez Lima, pró-reitor adjunto de Inovação da Universidade de São Paulo. O professor Dr. Marcos Martins, coordenador de ensino superior, neste ato, representando o professor Dr. Varran Agopian, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo. O senhor Fraide Salles, secretário executivo da Casa Civil. O senhor Henrique de Oliveira Miguel, secretário de Ciência e Tecnologia para a Transformação Digital do Ministério de Ciência e Tecnologia. O doutor Hamilton José Mendes da Silva, diretor de Incentivo às Tecnologias Digitais do Ministério de Ciência e Tecnologia. Agora vamos dar início, ouviremos neste momento as palavras do doutor Hamilton José Mendes da Silva. Por gentileza. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de saudar aqui o deputado Cláudio Marcolino, assim como todas as autoridades municipais presentes, autoridades representantes do governo do Estado e autoridades acadêmicas, e na pessoa do professor Dr. Marcelo Zufo, por meio do qual eu gostaria de estender a toda a comunidade acadêmica da USP e demais instituições de ensino do Estado de São Paulo que se irmanam nesse movimento pró-transformação digital, assim como saudar todos os senhores e senhoras aqui presentes. O professor Zufo fez uma fala muito interessante sobre a oportunidade que surge quando o movimento dessa amplitude se estrutura e ganha força, em que a tríplice hélice, ou hélice tripla, como quiserem, ela realmente começa a mostrar o quanto que é importante quando atores diferentes que compõem uma sociedade trabalham em conjunto, unindo o melhor das suas potencialidades em prol da prosperidade de uma sociedade. Então, nós temos vários exemplos no mundo, em países que hoje têm um protagonismo que o Brasil não tem por que não fazer parte desse movimento, que busca, por meio da transformação digital, que é algo inexorável, a nossa vida, nós temos no nosso dia a dia, sentindo os efeitos diuturnamente. E temos aqui no Brasil, eu sou daqueles que prefiro sempre ver essas revoluções como oportunidades e como desafios para que nós abordemos problemas e ataquemos, digamos, passivos que nós ainda temos numa sociedade como a nossa. Uma sociedade que eu entendo como repleta de talentos, mas que às vezes as oportunidades não são distribuídas na medida correta para que muitos desses talentos possam aflorar. Nós temos desafios enormes. A transformação digital, além de transformar a nossa vida como cidadãos, impõe, é claro, temores como todas as mudanças que a humanidade experimentou nas últimas décadas, especialmente no pós-guerra. E com a inteligência artificial, por exemplo, que tem ganhado mais projeção junto à opinião pública, mas que não é, na realidade, uma coisa nova, né? No meio acadêmico, sabemos que, desde os anos 50, que muitos estudiosos se debruçavam sobre os preceitos do que hoje a gente classifica como a revolução da inteligência artificial. O governo federal é coordenado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, num trabalho de grande fôlego, que, aliás, foi conduzido pelo nosso secretário aqui ao meu lado, o doutor Henrique Miguel, propôs e está à disposição do presidente da República um plano audacioso, ousado, mas que busca exatamente tornar claro que o Brasil reúne condições hoje em termos de recursos humanos em qualidade, talvez não em quantidade, mas em qualidade, certamente. E desde que esses recursos humanos
contem com um aporte, uma infraestrutura adequada, eles poderão ser mobilizados a favor do enfrentamento de muitos dos desafios que a sociedade brasileira demanda para avançar e consolidar a sua situação, não apenas em campos onde nós já temos distinção, como o agronegócios, por exemplo, mas também para que a gente torne acessível à maior parte da população brasileira benefícios que as TICs podem proporcionar, seja na melhoria das condições de saúde, nas condições do dia a dia nas cidades, cidades inteligentes com todos os benefícios decorrentes, mas tudo isso só poderá acontecer quando, como chamou a atenção o professor Zufo, entre esses atores, o componente governo das traduções do modelo da Tríplice Hélice, ele realmente venha a ser entendido como o Estado, onde todas as esferas da administração pública trabalham de uma forma harmônica, criando sinergias e trabalhando de uma forma complementar, aproveitando as virtudes de cada um e com ganhos mútuos que, em última instância, vão se reverter em benefício para a sociedade como um todo, que é o objetivo do agente de Estado. Todos nós nos empenhamos no nosso dia a dia justamente em proporcionar condições para que quem está na ponta, o cidadão com suas demandas e os atores de transformação, que sejam as organizações do terceiro setor ou o setor empresarial, eles sejam, de fato, os atores, os protagonistas, digamos, dessas ações. Nós tentamos, no nosso espaço, ser os catalisadores dessas ações. E eu reputo que esta é um passo importante da USP, que já é uma das instituições que sempre lidera há décadas muitos dos principais movimentos da academia no Brasil. Então, não é surpresa que ela, mais uma vez, tome para si essa iniciativa, que eu acredito que tem todos os elementos para ser exitosa, não apenas porque aqui é um celeiro de talentos, tanto no corpo de pesquisadores, mas no corpo discente. Muitos estudantes aqui certamente serão os próximos líderes, os próximos grandes pesquisadores do amanhã nessa imensa nação nossa. E eu espero que nós, no Ministério da Ciência e Tecnologia, possamos trazer contribuições importantes, porque muitos dos projetos que aqui se desenvolvem, alguns já estão previstos, inclusive, no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, foram inspirados a partir de ações que nós começamos a discutir com o professor Zufo, por exemplo, e outros membros da comunidade acadêmica, e que acabam se transformando em ações que podem ser escaladas para nível nacional. Porque, afinal de contas, mesmo São Paulo sendo um estado de muitas oportunidades, muitos recursos, mas mesmo num estado como São Paulo, há muitos desafios ainda, muitas assimetrias a serem corrigidas, muitas carências a serem abordadas. E eu espero que o Observatório se constitua num bom exemplo de um espaço onde os cidadãos, os empresários e o Estado possam ter um canal de comunicação comum, para que as demandas e as ofertas se encontrem com mais rapidez e propostas de projetos sejam acompanhadas pelo cidadão, os resultados as entregas esperadas, porque, afinal de contas, nós, como agente público, quando temos a gestão de projetos e programas, antes de mais nada, a gente tem que demonstrar para a sociedade que esses recursos estão indo ao encontro dos seus anseios, estão surtindo resultados que vão atacar e solucionar problemas concretos. Eu falei que ia ser breve, mas não consegui ser muito, não. Espero não ter sido tão prolixo como meu chefe costuma falar que eu sou. Mas eu agradeço a atenção dos senhores e senhoras, desejo amplo sucesso nessa iniciativa e também felicito o deputado Marcolino por essa iniciativa
extremamente importante de, a nível estadual, liderar um movimento no executivo que, de certa forma, reverbera algo que nós perseguimos a nível federal, qual seja mostrar para o país inteiro que ciência e tecnologia é um componente não apenas importante, eu diria que é imprescindível para que uma sociedade contemporânea atinja uma situação de bem-estar e de bonança, que é, no fundo, o que nós todos desejamos, não só para nós, mas principalmente para os que nos sucederão, nossos filhos, nossos netos, etc. Obrigado e boa tarde. Felicidade a todos. Obrigada, agradecemos as suas palavras, doutora Hamilton, e neste momento ouviremos as palavras do professor Dr. Marco Martins, coordenador de ensino superior, representando o professor Varran Agopian. O microfone. Acho que já está ligado. Alô. Boa tarde a todas e todos, é um prazer estar aqui. Eu vou cumprimentar o professor Raul Gonzalez, pró-reitor adjunto de inovação da Universidade de São Paulo, em nome de todas as autoridades aqui presentes, e são muitas. Eu vou ser breve, quero só reforçar aquilo que o professor Zufo já falou, que a gente não consegue controlar aquilo que não consegue medir. Então, a gente ter bons indicadores para medir o desenvolvimento da digitalização do Estado é fundamental para que a gente consiga fazer isso de forma eficiente. Então, eu vejo com excelentes olhos esse observatório, acho que é uma iniciativa muito importante e que eu desejo que tenha muito sucesso. A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação tem muita preocupação com esses aspectos de tornar as políticas públicas mais eficazes, criando indicadores e tentando medir as coisas que são feitas. Então, essa iniciativa vem ao encontro daquilo que a gente prega e tenta exercer. Muito obrigado. Obrigada, professor, pelas suas palavras. Convidamos para fazer uso, neste momento, da sua palavra, o senhor Henrique de Oliveira Miguel, secretário de Ciência e Tecnologia para a Transformação Digital. Boa tarde, senhoras e senhores. Cumprimento aqui o professor Marcos Martins, cumprimento o secretário executivo da Casa Civil, Fraide Salles, pró-reitor Raul Gonzalez Lima, professor Marcelo Zufo, cumprimento aqui o deputado Luiz Cláudio Marcolino, meu colega Milton, senhoras e senhores, professores e professoras presentes, as senhoras e senhores prefeitos e representantes de municípios, os representantes e dirigentes de associações e fóruns, representantes das instituições de ciência e tecnologia, da área de pesquisa, e os demais participantes aqui. É um prazer e uma honra estarmos aqui nesse evento de lançamento do Observatório de Transformação Digital do Estado de São Paulo. Essa ação, ela se insere também, né, na área de apoio, não só da Secretaria, como do Ministério, que procura estabelecer esse mecanismo, essa ferramenta, podemos assim dizer. Temos laboratórios, temos observatórios, temos instituições, temos articulações entre os diversos segmentos, apoiando a transformação digital, que, como já foi dito aqui, mas brevemente, é inexorável. Nós temos acompanhado essa transformação digital ao longo do tempo. Eu, no passado, cheguei a trabalhar com cartões perfurados. É bem interessante esse trabalho, quando a gente olha no passado e vê a evolução, né? Hoje nós temos na nossa mão aqui ferramentas que são realmente capazes de nos transformar e transformar realmente a sociedade como um todo. Mas nós temos também dificuldades, como já foram aqui relacionadas. Nós temos um risco cada vez mais de levar ao desemprego, de causar exclusão social e digital. Então, nós temos que tratar também as questões de tecnologia aliadas a esse componente social e a essa ampla visão ao qual o professor Marcelo Zufo também se referiu, unindo as diversas áreas do conhecimento
trabalhando agora com uma ferramenta que potencializa imensamente a nossa capacidade de fazer as coisas, de integrar, de unir, de desenvolver e progredir aceleradamente. Mas a minha mensagem era só isso, era parabenizar todos aqui envolvidos, a Lesp por essa iniciativa também, colaborando aqui com o Ministério e com os municípios, com o governo do Estado de São Paulo, com os professores, com o setor acadêmico, com as instituições. Então, é realmente uma articulação importante. Nesse momento, só para concluir, nós estamos realmente voltando, na expectativa de voltarmos à lei de TICs na próxima semana, no Senado. Não havendo alteração, ela vai para a sanção, e se houver alteração, volta para a Câmara. Então, e essa lei ela é muito importante porque ela mobiliza as empresas a fazerem implantação industrial, e a maior parte das empresas estão aqui em São Paulo, e também como retorno ao benefício auferido pelas empresas, elas têm a obrigação de investir em pesquisa e desenvolvimento, inclusive com centros, com instituições de ensino e pesquisa. Então, as instituições aqui do Estado de São Paulo também recebem esses recursos, realizam projetos, se desenvolvem, crescem e tem, então, um avanço, e isso reverte para toda a comunidade. E, então, esse é o trabalho que nós estamos agora no momento, além do plano de IA, que já foi aqui mencionado, e no qual também nós temos uma parceria muito grande com o Estado de São Paulo, por meio da FAPESP, em centros de IA que foram aqui criados. Aqui na USP tem um dos maiores centros já com referência nacional, regional e internacional, e que procuraremos articular. Continuamos a parceria com a USP, com as demais instituições, e agradecemos a oportunidade de estarmos aqui também representados. Muito obrigado. Obrigada, senhor Henrique, pelas suas palavras. E nesse instante, convidamos o senhor Fraide Salles, secretário executivo da Casa Civil, por o seu pronunciamento. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar o deputado Marcolino, tá? Representante aqui da Lesp, da Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação, o senhor Hamilton Mendes, né? E o senhor Henrique Miguel, né, o secretário de Ciência, Tecnologia e Transformação, CETAD, do Ministério do MCTI, tá? Representando o governo federal. Aqui da USP, o professor Raul Gonzalez, o professor Zufo e o professor Marcos Martins, né? Ambos, todos ligados ao governo, mas principalmente à universidade. Tá? E a todos os prefeitos e outros representantes dos municípios aqui presentes. Tá? Então, bem-vindo a todos. As minhas palavras também quero ser rápido, né? A gente tem bastante... Nosso tempo é precioso, né? Mas eu queria dizer a importância desse evento, né? E é por isso que eu me dispus a estar aqui, para destacar a importância que tem, né, o observatório, não só para o governo do Estado, mas principalmente para a sociedade como um todo. Muito foi falado sobre a tríplice hélice, né? E é extremamente interessante esse conceito, porque ele envolve 3 grandes partícipes na transformação, na inovação. Um é o demandante, é o cliente, é a sociedade. O outro é o dono do conhecimento, que é a universidade. E o terceiro participante é, no caso, o Estado. Qual o papel de cada um? O papel do demandante, aqui representado pela indústria, é simplesmente aplicar, mas é ele que vai dizer o que é bom, o que é ruim, o que a gente consegue transformar ou não, aquilo que é uma boa ideia e uma tecnologia inovadora, ela realmente é útil para a indústria, para a sociedade. O pesquisador, ele detém o conhecimento e assim caminha todo o modelo científico, né? Você estuda, você aprofunda e descobre novas tecnologias. Mas nem sempre ele tem acesso ou aquela tecnologia que inicialmente foi descoberta, ela nem sempre tem o apelo comercial, nem sempre é viável economicamente. Tá?
Então, quem traduz isso é a parte da indústria, né? A parte da sociedade. E, por outro lado, quem é o Estado? O Estado é quem vai motivar e vai dar este equilíbrio e o estímulo para que todo esse ecossistema funcione. Então, nesse aspecto, eu queria dar realmente os parabéns para a iniciativa do deputado, que é uma boa iniciativa. Ele enxergou, né, e deu esse estímulo. Ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que também trabalha trazendo, olhando a inovação, tá? E o governo do Estado de São Paulo, aqui representado não só por mim, mas por todos os outros representantes da USP. Tá? Como uma palavra de estímulo, né? Muito se fala de transformação digital, né? De inteligência artificial, de 5G. Nós estamos num país que, apesar de toda a riqueza, ainda tem muitas desigualdades. Isso é um fato e isso vai acontecer em todos os lugares do mundo. Mas nós somos um país que, justamente por ter um lapso tecnológico, ainda tem um grande avanço que pode ser construído com a transformação digital. Tá? A inteligência artificial, ela é tão robusta e ela tem um campo de atuação tão grande que ela permite, inclusive, que quem não tem nem computador consiga produzir e desenvolver aplicativos, ideias a partir da inteligência artificial com aplicativos que nós já temos prontos. E quem tem esse conhecimento, quem tem essa capacidade, é a nossa universidade. A USP, uma das melhores universidades do país, eu acredito que a mais robusta, com o maior orçamento e com o maior número de professores capazes de dar plenas condições para que toda a sociedade consiga se desenvolver. Tá? Então, mais do que o receio de causar desemprego, na verdade, a transformação digital ela pode ser um vetor de transformação de toda a sociedade. Tá? Quem consegue fazer tudo isso? Esse ecossistema que liga esses três entes, o Estado, a indústria e a academia. Tá? São palavras minhas de incentivo e eu gosto sempre de embasar, né, em alguns exemplos práticos. Eu sempre lembro o exemplo da Finlândia, da Suécia, da Coreia do Sul e da Estônia. O que era a Finlândia há 50 anos atrás, ou há 60 anos atrás? Não era, era a terra do Papai Noel. Não tinha nada mais na Finlândia a não ser gelo. E a Finlândia, investindo na época em tecnologia, né, unindo essas capacidades, conseguiu sair de um país que era muito atrasado a um país que hoje está entre os maiores IDHs do mundo. Nome da empresa chama-se Nokia. Tá? Suécia, a mesma coisa, a Saab. Tá? Coreia do Sul, Samsung. Tá? E a Estônia, que hoje é o país digital, é um dos menores países, mas é um país mais digital do mundo. Então, é possível, é viável e o caminho é esse. Tá bom? Muito obrigado. Agradecemos, senhor Freire Salles, as suas palavras. E para o encerramento da cerimônia, convidamos o professor Dr. Raul Gonzalez Lima, pró-reitor adjunto de Inovação da Universidade de São Paulo. Alô. Boa tarde a todos. Eu gostaria de começar saudando e agradecendo a presença do secretário de Ciência e Tecnologia para a Transformação Digital do MCTI, o senhor Henrique Oliveira Miguel, e do diretor para a transformação de incentivos para a transformação digitais, o senhor Hamilton Mendes da Silva, também do MCTI. Gostaria de agradecer e saudar a presença do deputado Luiz Cláudio Marcolino, a presença do secretário do senhor Freire Salles, da Casa Civil do Estado de São Paulo,
a presença do senhor Marcos Martins, coordenador de ensino, representando o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, o senhor Varran Agobian. Agradecer a presença dos prefeitos, de associações como a ABESE, do consórcio, da Federação de Consórcios das Cidades. Toda essa presença demonstra a formação de um ecossistema muito coeso. Eu gostaria de... Então, a principal missão na minha fala aqui, representando o professor Carlotti, reitor da Universidade de São Paulo, é deixar claro para vocês o que esperar da academia e, em particular, da USP. Quando a gente pensa em termos éticos, uma parte enorme dos erros éticos que a gente comete é por não perceber com valores coletivos abstratos. E um valor coletivo abstrato que a gente não costuma enxergar são ecossistemas e ecossistemas de inovação. Quando a gente não enxerga, quando a gente não percebe, a gente não protege esses ecossistemas. E então nós estamos aqui para proteger esses ecossistemas. Todos nós. A outra ideia forte que eu gostaria de deixar para vocês é que, com o advento da economia do conhecimento, nenhuma sociedade conseguiu deixar de pedir ajuda para as universidades. As universidades, a academia, tiveram que rapidamente se adaptar a essa nova missão. E essa nova missão, ela é resumida na seguinte frase. Na verdade, a gente acha que a academia hoje em dia, ela só existe em relação à sociedade e para o benefício da sociedade e para o benefício de alguns setores da sociedade. O benefício da sociedade, que antigamente a gente imaginava que era o número de papers que a gente publicava e coisas desse tipo, foi fortemente e rapidamente transformado agora em qual setor foi beneficiado por aquele gesto. Mas como que a gente vai saber qual setor da sociedade foi beneficiado se a gente não tiver observatórios e se a gente não tiver indicadores? Uma cientista política aqui da USP, eu pedi para ela explicar para a gente essa questão, e ela disse assim, muito simplesmente, olha, a gente não pode consultar os nossos pares, como a gente fazia no passado. E ela, de forma muito simpática, ela disse, nós temos que consultar os nossos ímpares. O observatório é um outro ente coletivo, abstrato, que nós temos que proteger. A justiça social, que muitos aqui mencionaram, é um dos benefícios que a sociedade tem o compromisso e a necessidade agora existencial de atender. O professor Marcelo Zufo, o professor Marcos Martins, eles mencionaram que a gente não controla o que não mede. Eu não posso me esquivar de falar um pouco disso, depois de 20 anos dando aula de controle.
Existe um princípio na teoria de controle chamado princípio da separação. E ele diz o seguinte, é um teorema que diz que, em algumas situações, a velocidade de observação precisa ser maior do que a velocidade de tomada de decisões. A gente sempre está observando tudo com erros. E se a velocidade de diminuição desse erro não for maior do que a velocidade de tomada de decisões, a gente toma uma decisão errada, o sistema instabiliza. É belíssimo esse teorema. E ele é muito atual aqui neste observatório. Então, nós temos que observar com erro cada vez menor e numa velocidade maior do que as decisões que são tomadas todos os dias necessariamente. Então, temos muito trabalho a fazer. Contem com a Universidade de São Paulo, com todas as universidades do Estado. Essa é a posição atual das universidades. Uma última ideia, os ecossistemas, segundo a OCDE, e seguindo as ideias de um professor do MIT, são sistemas complexos, vivos, e como sistema complexo, eles têm algumas propriedades. E uma propriedade que esse sistema tem é que quanto maior o número de nós e o maior número de conexões entre esses nós, maior é o fluxo de informação e recursos. Então a gente tem a necessidade ética de acolher muitas entidades nesse observatório e de fortalecer as conexões entre os atores. Então, essa é a posição da academia e agradeço, então, todo esse movimento na criação desse observatório. O professor Marcelo Zufo, ele está me pedindo uma pequena quebra de protocolo, porque acredito que a gente tem a presença aqui do professor Alex Abico, e se ele pudesse falar um pouquinho sobre a natureza do observatório, nós ficaríamos muito honrados. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Sou professor aqui da Escola Politécnica e aqui da Universidade de São Paulo. E, sem dúvida, quando o professor Marcelo me informou sobre essa ideia e sobre essa iniciativa da Assembleia Legislativa de São Paulo, eu fiquei extremamente preocupado e contente ao mesmo tempo. Preocupado por quê? Porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande que nós temos. E isso também vai dar uma visibilidade muito grande para o trabalho que nós desenvolvemos aqui dentro dos nossos muros. E nós precisamos externar isso para a sociedade, devolver para a sociedade aquilo que a gente está fazendo. Mas, por outro lado, eu acho que todos nós e os colegas que vieram de vários municípios aqui do interior de São Paulo podem estar absolutamente certos que nós temos em mãos um conjunto de pessoas, de professores, de pesquisadores, alunos nossos, que vão enfrentar esse desafio de criar um observatório das políticas urbanas existentes no estado de São Paulo. A ideia é que depois a gente possa levar essa ideia para outros estados do Brasil, mas a ideia é a gente criar esse observatório que realmente consiga fotografar a realidade que nós temos hoje. E a nossa realidade, que é uma realidade urbana, de sustentabilidade urbana, de resiliência urbana e de inteligência urbana. São esses três termos que a gente costuma usar quando a gente imagina que nós estamos
E devemos estar coletivamente num grande esforço de melhorar esse espaço aonde mais de 85% da população brasileira vive. Então, esse é um grande desafio e a gente aqui da USP, a gente agradece muito a iniciativa de todas as pessoas que participaram dentro desse esforço de colocar essa ideia em pé. Isso, para nós, é um grande desafio. Eu acho que não é fácil. Nós vamos ter que escolher muito bem o que nós vamos observar dentro desse observatório, dentro de uma perspectiva que não é de agora, mas é uma perspectiva visando o futuro das nossas práticas. Então, era isso que eu gostaria de colocar. Obrigado. Obrigada, professor. Helena. E agora vamos... mais uma palavrinha? Nós temos aqui vários especialistas da universidade e, quebrando o protocolo, nós temos um presente para as senhoras e para os senhores. Então, passar a palavra para o professor Marcos Buquerige para falar sobre diria um presente, né? Se você puder. Boa tarde a todos. Marcelo, muito obrigado. Em nome do professor Raul e do nosso deputado, eu cumprimento a todos. Meu nome é Marcos Buquerige, eu sou assessor sênior do reitor, do professor Carlotti, sou biólogo e sou vice-diretor do Instituto de Estudos Avançados. Nossa diretora está sentada ali, a professora Roseli Lopes. E nós temos vários programas na USP que são programas relacionados, que são análogos ou similares a esse programa, que são relacionados com a USP sendo uma janela para a sociedade. E a janela mais evidente é a janela do IEA, do Instituto de Estudos Avançados, onde nós temos o projeto USP Cidades Globais, que é aberto para vocês. Nós já trabalhamos com várias cidades, e estamos trabalhando tanto na prática como até em questões teóricas também sobre a importância das cidades e como a gestão das cidades, em relação a esse tema, em relação a mudanças climáticas. E no âmbito da reitoria, junto com o professor Carlotti, nós criamos um programa chamado Eixos Temáticos USP. Nós escolhemos 11 eixos temáticos: educação, saúde, a parte de democracia e vários outros temas, né? 11 ao todo, e convidamos 160 professores da USP para se sentarem durante 2 anos e trabalharem em itens de agenda para políticas públicas. Então, o nosso tema principal é o tema de políticas públicas, que é o tema de vocês, que é um tema importante no legislativo, importante no executivo, importante para nós. Então, isso faz parte desse processo de aproximação à sociedade, que o professor Raul mencionou. E nós, desses últimos 2 anos, nós trabalhamos nesse livro. Ali fora está a caixa, eu gostaria que cada um de vocês levasse um livro desse, eu vou presentear vocês. Aqui estão 800 itens de agenda, criados por uma metodologia, não é adivinhação, foram especialistas e existe um método para chegar a itens de agendas para políticas públicas que tem no máximo 100 palavras, e eles são aliados aos objetivos do desenvolvimento sustentável, todos eles colocados no âmbito dos objetivos do desenvolvimento sustentável, tanto os objetivos em si, quanto as 169 metas, e também designando cada uma das agendas, os professores designaram ali qual o ente federativo a que se refere aquilo, federal, municipal, estadual, e com isso a gente quer entrar em contato e fazer contato com vocês para ajudar na formulação de políticas públicas, na formulação de candidaturas, inclusive, e também isso vai parar na mão do eleitor, né, das pessoas que não estão na gestão, mas que estão assistindo o jogo da democracia, né, que são as pessoas que votam
e assistem o jogo da democracia e podem cobrar, podem dar ideias. Então, esse é o objetivo dos eixos temáticos. Então, esse livro, ele tem 2 anos de trabalho, como eu disse, de 160 professores. Eu espero que ele seja útil para vocês. Nós temos um espaço no outro prédio aqui, que é um espaço especialmente designado para que, se vocês tiverem questões de políticas públicas que queiram discutir conosco, o espaço já está feito, é um espaço bonito, que tem, nós podemos chamar os grupos de professores e trabalhar em conjunto com vocês. Um outro braço desse programa, que é super importante, é o banco de teses da USP. Esse é o conhecimento sobre o qual... É esse o presente, né, que o professor Raul coloca, né, esse conhecimento científico que foi produzido nos últimos anos gerou 121 mil teses. Tá? Dessas 121 mil teses, nós reformamos esse programa, em breve será lançado, vocês já conseguem acessar isso, né, e saber, nos assuntos que vocês quiserem, vocês conseguem saber quem é o professor e quem é o aluno, né, que trabalhou naquela tese. E isso é um acesso direto ao conhecimento. E até recentemente, essa busca era simplesmente nos títulos, nas palavras-chave e nos resumos. E agora nós criamos um sistema computacional, tem a ver com o tema aqui, que permite a busca no texto completo da tese. Então, para vocês terem uma ideia, o primeiro teste que nós fizemos foi buscar o termo políticas públicas, para ver quantas das teses nós temos. Então, das 121 mil teses que nós temos, 17 mil são sobre políticas públicas. Tem o termo políticas públicas no seu texto repetido várias vezes. E a gente sabe agora quem são as unidades, quem são as faculdades e as escolas que fazem esse tipo de trabalho, sabemos quem são os professores e quem são os alunos. E a gente quer que essas informações sejam colocadas à disposição de vocês. Então, é isso. Marcelo, muito obrigado pelo convite. Eu vou ter que sair. Eu agradeço muito. Podemos agora, professor, todos apostos. Agradecemos a presença de todos vocês e convidamos por um coffee break, que será servido aqui em frente ao Espaço Íris. Tem que subir a escada, fica aqui em cima. E agradecemos, encerramos aqui a cerimônia neste momento. Muito obrigada.